Alô, alô, meu povo do Geração Carnaval, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoas luxuosas, sempre! Bom, hoje teremos a última resenha feita antes do Carnaval 2020, que já tá aí, né, meu povo? Batendo na nossa porta a todo vapor. E para isso, escolhemos um desfile bem recente, mais precisamente do ano passado. Já fizemos da campeã, a Mangueira, da vice, Viradouro, e agora chegou a vez da terceira colocada, Unidos de Vila Isabel 2019 e sua opulenta homenagem à cidade serrana de Petrópolis. Solta essa vinheta, editor! É pra já! Unidos de Vila Isabel 2019, em nome do Pai, do Filho e dos Santos, a Vila canta a cidade de Pedro. Dona Neuza aguenta tudo isso, sabe com que idade? Quantos anos, Dona Neuza? 82 só. 82 só. Sabe quantos carnavais? Quantos carnavais? Milhares. Eu saio azul, o branco desse pavilhão, o mal desse prova de amor, em volta da gratidão. Viva a princesa e o tambor que não se cala, é canto do povo mais fiel. É como meu samba, do alto da serra, na passarela, os herdeiros do Isabel. Viva a princesa e o tambor que não se cala, é o canto do povo mais fiel. É como meu samba, do alto da serra, na passarela, os herdeiros do Isabel. Vila, se desce o meu nome, forte, cidade da nobreza, o desse todos os santos, morre a tua grandeza. E a Vila tem como presidente o Fernando Fernandes, carnavalesco, Edson Pereira, mestre de bateria, o Anderson Andrade, o Macaco Branco, mestre sala e porta-bandeira, Rafael Rodrigues e Denadi Garcia, compositores André Diniz, Evandro Bocão, Professor Vladimir, Júlio Alves, Marcelo Valença, Dedé Augusto e Ivan Ribeiro. Intérprete o Tinga, 3.000 componentes, 27 alas, 5 alegorias e 2 tripés. Ficou em terceiro lugar, cores azul e branco. E agora vamos todos subir a serra para a cidade imperial e conhecer o Dom Pedro de Resenhas. Quem? Lupietro. Segunda escola a desfilar na segunda-feira de carnaval, a Vila Isabel vinha tentando buscar o quarto título de sua história. O mais recente tinha sido conquistado no ano de 2013, com o enredo A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo, Água no Feijão, que chegou mais um, da carnavalesca Rosa Magalhães. Infelizmente, após esse campeonato, a Azul e Branco do bairro de Noel deu início a uma sucessão de maus resultados, culminando na equivocada apresentação de 2018 com o tema Corra que o Futuro Vem Aí, feito pelas mãos de Paulo Barros, onde a escola amargou um 9º lugar, desfilando totalmente fora de suas características. Foi então que, para 2019, a escola resolveu voltar a um estilo mais tradicional, que tinha mais a cara dela, contratando o talentoso carnavalesco Edson Pereira, que era o atual campeão da Série A pela Unidos do Viradouro e vinha de trabalhos muito elogiados pela crítica especializada. Também trouxe de volta o intérprete Tinga, afastado da agremiação há 6 anos, e um enredo que possibilitaria uma estética mais agradável e carnavalizável para o seu desfile.
enredo escolhido para essa virada nos resultados da Vila Isabel foi Em Nome do Pai, do Filho e dos Santos. A vila canta a cidade de Pedro, falando sobre a cidade de Petrópolis, localizada na Serra Fluminense do estado do Rio de Janeiro, marcada pela influência da família imperial no século XIX, se concentrando nas belezas naturais da cidade, nos imperadores e na princesa Isabel, traçando uma espécie de paralelo, vamos dizer assim, com o nome da escola e seu símbolo, a coroa real. Ou seja, um enredo CEP, patrocinado e sem maiores críticas sociais. A escola escolheu assim, chapa branca mesmo. Olha, a Vila Isabel vinha endinheirada, viu? Esse patrocínio rendeu. E ainda bem que o Edson soube reverter isso em coisas absolutamente soberbes em termos plásticos. Um impacto luxuoso e de muito bom gosto vem se aproximando. E para quem gosta desse estilo mais rococó, refinado, é um prato cheio. Eu tava lá, eu vi e é babado. Só acho que a escola poderia ter entrado mais nervosa, sabe? Os componentes poderiam ter usado e abusado mais da evolução. Afinal de contas, desfile de escola de samba não são só alegorias e fantasias. Mas vamos falar disso um pouco mais pra frente. Bom, vamos lá. Comissão de frente. Eles representam o devaneio real, que mostra a visita de um turista ao Palácio Imperial de Petrópolis e que de repente se depara com os fantasmas dos personagens da família real. O coreógrafo dessa comissão, vocês sabem quem é? É o Patrick Carvalho. Ele foi responsável por aquela comissão de frente avassaladora da Paraíso do Tuiuti em 2018 sobre a escravidão, lembram dela? Comissão bafônica que arrebatou todos os prêmios de melhor comissão do ano de 2018. E a Vila Isabel não perdeu tempo, hein? Foi lá e lau, contratou o cara. Mas vamos nos ater à comissão da Vila Isabel desse ano de 2019, que, ao meu ver, tem um trabalho competente, apesar dos pula-pulas um pouco excessivos em alguns momentos, tá? Com relação à indumentária, a maquiagem e a roupagem dos personagens, elas são bem realistas, né? Vocês podem ver aí. E eles interagem a todo momento com a figura do turista, isso é importante. Temos ali também momentos de ilusionismo bem realizados. E um tripé gigantesco que reproduz o Palácio Imperial, temos que falar com muita fidelidade e muito capricho também. Na verdade não é um tripé, né? É um carro alegórico isso. Eu particularmente acho muito grande. Apesar de muito bonito, muito bem pintado, muito bem feito, eu acho que atrapalha a visão da cabeça da escola. Infelizmente, isso está ficando cada vez mais comum nas comissões de frente hoje em dia. Opinião minha, né? Mas enfim. Como comissão de frente no geral, eu não acho incrível. No entanto, ela cumpre bem o seu papel dentro do enredo.
Rafael e Denadir, com uma roupa encantadora. Muitos fazões brancos na saia dela, aplicações de fouet nesses fazões. Uma combinação muito feliz com o azul, o lilás, o prata. Ele também tem fazões no seu costeiro que é pequeno, o que eu acho muito bom pro mestre-sala porque não atrapalha no bailado. Uma capa plissada bem leve, transparente, com toques de azul turquesa. Uma fantasia lindíssima deles. E a apresentação é muito boa também. Uma dança suave, alegre e que rendeu o casal a nota máxima. Muito justo. Um belo momento no desfile da escola. E a fantasia deles vem representando dos céus à terra, espelhos da água. Muito compatível com o que foi apresentado. Fora a roupa dos guardiões desse primeiro casal, que vem com a fantasia o Balé das Águas, que se vocês repararem bem, vem também ali com a capa plissada, bem parecida com a capa do mestre-sala. Um capricho, um cuidado para eles. No alto da serra, na passarela, os herdeiros de Isabel. Temos a primeira ala que aparece logo na sequência, que é uma ala muito bem feita, em tons de azul, dourado e branco, que é o cortejo de Noel sobe a serra. Aí a gente cai nesse carro abre-alas, que certamente, pelo menos para mim, é o carro abre-alas mais impactante e suntuoso desse carnaval de 2019. Corso Imperial sob a sagração da fé. Tem como não achar isso uma obra de arte carnavalesca, gente? Tem não, né? Simplesmente belíssimo. Olha, os cavalos imensos são incríveis, decorados com uma riqueza sem igual. Uma alegoria imensa, hein? Com 3 chassis e 60 metros de comprimento. É muita opulência. Me lembro que as pessoas ficaram passadas com ele na arquibancada. Muitas pessoas aplaudiram, inclusive eu. Reparem na aplicação das pedrarias, na pintura, no acabamento, nos destaques encantadores e composições também, a iluminação faraônica. Ai, meu Deus do céu, que delicatesse! E uma delicatesse com D maiúsculo, viu? Fora a perfeição das réplicas da carruagem e da catedral, absolutamente fantásticas. E tons de cor usados com a predominância maciça do dourado, que deixa mais bonito ainda. Um tapa na cara de bom gosto essa alegoria, viu? Um dos carros mais deslumbrantes do ano e um cartão de visitas de escola que queria disputar o título. Com toda certeza, o que esse carro merece? Ele merece palmas. E muitas palmas. E com muitos gritinhos. O Edson Pereira gastando talento na cara da sociedade, viu? As baianas vêm logo atrás, também muito suntuosas, representando a realeza que celebra a nobreza dos habitantes do Morro dos Macacos, protegido por seus habitantes. O nome da roupa é Ao Girar da Coroa, Sua Alteza Vila Isabel.
Uma fantasia riquíssima, tá? Com um trabalho de perucaria perfeito e as saias em formas de coroa muito bem feitas. No meio delas, o carnavalesco ainda colocou uma fileira de ombrelones azuis. O que são ombrelones? São esses guarda-chuvas, vamos dizer assim, enormes, que serviam para proteger os nobres do sol no século XIX. Em termos plásticos, acho um gracejo, todos muito bem feitos. A solução é uma sacada. Agora, como beleza, acho incrível, mas como praticidade para desfile, acho um pouco complicado e pesado também. Reparem que as senhorinhas não estão evoluindo com muita empolgação e leveza. Como eu disse, a roupa é linda, muito bonita, mas eu acho que trava um pouco os movimentos das baianas. Vocês não acham, não? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham das baianas da Vila Isabel. Quero saber. Atrás, uma sequência de alas de um colírio e deleite visual para os nossos olhos. Pelo menos para os meus, né? Aliás, essa vai ser a tônica das fantasias da Vila Isabel. Muito luxo, muita opulência, plumas, requintes, muitos requintes. A minha preferida é essa dos arautos de Pedro nesse setor. Acho belíssima. Na sequência, esse tripé exuberante, intitulado Abrem-se as Portas do Sonho para a Realidade. Segundo o enredo, o sonho de Dom Pedro I era construir na região serrana uma espécie de Versalhes brasileira. Os portões do sonho que se abrem com a possibilidade da construção de uma cidade real. Real no sentido de realeza mesmo. Olha que capricho sem igual esse tripé. Lindíssimo. E atrás vem a ala No Império a Cidade, uma Versalhes brasileira. Essa ala complementa o tripé do sonho de Dom Pedro I, que na verdade só foi concretizado tempos depois pelo seu filho, o Dom Pedro II. Agora, que ala esplendorosa essa, não? Mais uma, né? Um trabalho de estamparia na roupa dos nobres de extrema competência. A predominância do azul, do rosa, essas cores dão um toque muito bonito e combinam com a proposta da fantasia. Acho genial, figurino nababesco. Vila Isabel transbordando luxo pelos poros. E aí a gente chega em mais um carro fodástico, o segundo, intitulado Paraíso Coroado. Paraíso esse protegido pelo grande índio, o rei coroado, que se levanta para proteger as águas e as riquezas naturais da região. Segundo o enredo, o índio coroado também predestina a terra a ser guardiã da coroa, a futura Petrópolis. O carro é simplesmente soberbe em todos os seus elementos. Reparem, inclusive os penduricalhos que decoram boa parte dele, como vocês podem ver aí ladeando, são feitos de garrafas PET. Olha só que solução inteligente. A iluminação então é perfeita. Pintura de arte, composições, tudo muito caprichado, luxuoso. Agora, o grande destaque fica por conta da escultura desse índio gigantesco e os 15 mil litros d'água que proporcionam essa cachoeira incrível que desce pelo seu cocar. Fascinante, eu diria. Afe Maria, olha isso! Dá vontade de você chegar e pular no carro e ficar ali, de tão belíssimo que ele é. Olha, os movimentos desse índio são perfeitos. As expressões do rosto, simplesmente um desbonde.
Agora, na sequência, temos alas também muito bonitas, mas ao meu ver, um pouco pesadas, como por exemplo, a ala ao Império Água Imperial, Fauna Real. Essa eu não acho muito bonita não, tá? Acho meio trambolhosa. E Revoada dos Panapanãs. Olha só, sem necessidade essas asas gigantescas de borboleta nessa ala da revoada. Atrapalha na mobilidade do componente e fica visível isso na avenida. Dá uma olhada. Lembrando que esse setor destaca a fauna da futura cidade de Petrópolis, uma parte fundamental da cidade. O próximo carro é o carro nos trilhos da modernidade. Ele fala do progresso e dos imigrantes que ajudaram na formação da cidade. É mais uma alegoria caprichada, competente, mas que em termos de impacto e beleza fica um pouco abaixo das que já passaram, não é não? Mas mesmo assim compõe bem no visual do desfile. As esculturas dos pinheiros ali do lado são muito boas, o trem e sua linha férrea são bem feitos, as esculturas vazadas de 2 trabalhadores também interessantes, é usado bastante neon nela também, nessa alegoria, né? Alguns elementos de difícil carnavalização, mas que foram bem resolvidos. Na minha opinião, apenas um carro ok. Viva a princesa e o tambor que não se cala, é o canto do povo mais fiel. Ecoa meu samba no alto da serra, na passarela os herdeiros de Isabel. Passamos pela ala da colonização alemã, depois pelas passistas ricamente vestidas, aí a gente desemboca na bateria. Bateria essa comandada por mestre Macaco Branco, fazendo sua estreia à frente dos ritmistas da Vila Isabel. Eu acho uma boa bateria, mas apenas isso. Tivemos melhores nesse ano de 2019. Ela poderia ter rendido mais durante o desfile, vocês não acham não? Pelo menos é essa a sensação que me passa. Em termos de figurino, também não me causa maiores comoções. Eles representam o som do progresso. É bem verdade que me parece bem confortável para que eles possam tocar com tranquilidade, mas como fantasia, poderia ser mais caprichada na concepção. Enfim, a intenção da escola era gabaritar nesse quesito, coisa que há algum tempo não acontecia, mas infelizmente ficou só na intenção. Ela perdeu 1/10 na apuração e o sonho da nota máxima acabou ficando para este ano de 2020. Quem sabe é agora, hein? E o samba enredo, hein? Essa obra tem em sua composição nomes de peso, como por exemplo André Diniz, vencedor de milhares de sambas babadeiros na Vila Isabel. Acho que ele é o maior vencedor da história, se não é o maior, é um dos. Temos também o Evandro Bocão, o Júlio Alves, o professor Vladimir, entre outros. Mas, para 2019, acho que eles se concentraram mais nos 2 refrões, que são bem fortes, é verdade. E só. Eles têm obras bem melhores do que essa, viu? Porque no restante eu acho meio truncado, tem problemas melódicos. Como diziam no período pré-carnavalesco, um samba de refrões, né? Isso eu acho que acabou se confirmando na avenida, mesmo com a competente interpretação do Tinga, que, como eu já disse, estava voltando para Vila Isabel. Durante o cortejo, o samba foi meio cansando, entende? Eu tava lá na avenida e eu posso falar para vocês. A escola entra com esse samba até bem,
Mas depois ele vai se tornando cansativo, como eu falei. A escola poderia ter investido num samba melhor, viu? Não chega a ser péssimo, não. Mas tá longe das obras mais aclamadas desse ano que passou. Meu olhar lacrimejou em águas tão cristalinas, lá lá. Uma cidade divina, lá lá. Bordada em nobre metal, a joia imperial. Mais alas de imigrantes seguem no cortejo, como as dos ingleses, dos franceses, dos italianos, dos árabes. Tudo muito clássico, tudo muito pomposo, tudo muito barroco. É aquele carnaval bem classicão mesmo, com muitas plumas, penas de pavão, que a gente via bastante na década de 90, né? Olha, mas eu tenho que dizer que em termos de vibração, a escola peca, viu? Falta um maior contágio dos componentes e isso é perceptível. A evolução para mim se mostra meio morna, sem buracos, é verdade. Mas essa lentidão, vamos dizer assim, ela é flagrante e ela vai causar problemas para a escola na cronometragem final. Agora a gente passa para a penúltima alegoria, Palácio Hollywoodiano. Alegoria que representa o Hotel Cassino Quitandinha, que serviu de cenário para filmes nacionais e internacionais e que teve em sua estreia o ator Grande Otelo, que abriu os caminhos para outras estrelas que por lá passaram. Um carro muito bonito também e que retrata muito bem essa parte do enredo. Ele dá mesmo essa sensação do cassino, do glamour, de riqueza. Até porque ele tem mesmo uma grande roleta ao centro. Quando a câmera pega ali de cima dá pra ver bem a roleta. E ela é muito bem iluminada, inclusive. Aliás, o carro todo é bem iluminado, né? Com lampadinhas que piscam, muito graciosas. Temos também um calhambeque ali na frente, com algumas figuras da velha guarda, lustres chiquérrimos ladeando o carro, belas esculturas, enfim. Mais uma alegoria merecedora de elogios. Mais alas ali atrás referente à parte do cassino, com cartas de baralho, dados, sempre tudo muito luxuoso. Lembra daquela lentidão que eu falei na evolução? Pois bem, a escola já está indo para sua parte final e eles começam a correr. Será que vai dar tempo de não estourar o tempo? Será? Agora, esse tripé intitulado Folheando a História, Idas e Vindas nas Páginas de Petrópolis, é uma obra de arte, né não? Senhor, translumbrante ele. É um grande relógio muito do requintado em tons de dourado, numa barroquice de rara beleza e esplendor. E ainda tem um destaque lindíssimo em azul, branco e dourado para dar aquele arremate. O Dilsan, representando o Senhor do Tempo. Bom gosto elevado à quinta potência define. E a escola vai se encaminhando para o seu desfecho, que é quando chegamos ao último carro. A liberdade enfim raiou, que fala sobre a força da negritude e o fim dos tempos da escravidão. Escravidão essa que durou quase todo o período do Império retratado no enredo e vem citada no fim do desfile, destacando o papel da Princesa Isabel na abolição. Temos ali uma pincelada de crítica na alegoria com a família da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada em março de 2018, colocada na alegoria logo abaixo no busto de Isabel. Eles vêm ali com uma faixa com os dizeres Marielle presente.
um belo momento. Sempre bom dar uma atualizada no enredo, né não? Bela também é a alegoria em si, com esculturas de vários anjinhos barrocos negros muito bem feitos, esculturas de mulheres negras com seus bebês igualmente bem feitos, várias reproduções de troncos no centro do carro girando e suas composições, uma alegoria emblemática, significativa e também muito bonita para encerrar o desfile da Vila Isabel. Na verdade, ainda temos mais uma ala, que é a ala Liberdade como Canção, Vozes do Brasil, também pegando esse trecho da abolição da escravatura, e a bateria, que sai do seu recuo e encerra verdadeiramente o desfile da escola. E teve que sair correndo, viu? Pois a escola já estava atrasada e o perigo de estourar o tempo era bem grande. E a vila tentou no máximo que pôde, mas infelizmente acabou mesmo estourando em 1 minuto, terminando a sua apresentação em 1h16, 76 minutos. E o tempo máximo era de 75 minutos. Uma pena. O que ocasionou esse percalço no desfile foi exatamente essa evolução lenta e pouco empolgante, proporcionando uma fluência pouco ritmada durante o cortejo. O samba também poderia ter uma maior qualidade, apesar de bem cantado pelo carro de som, temos que dizer. Em contrapartida, apesar de pesado em determinados momentos, o visual plástico da vila foi um ponto positivo, e muito positivo, com fantasias de muito bom gosto e alegorias extremamente ricas e impactantes, o que acabou dando o tom da apresentação da escola. Não podemos negar que foi um desfile lindo plasticamente, mas com problemas em sua parte técnica e musical, o que poderia não render um bom resultado para a agremiação na apuração da quarta-feira de cinzas. Apesar, contudo, entretanto, não foi o que aconteceu, para a sorte da Vila Isabel. Embora a escola tenha perdido 1/10 por estourar o tempo máximo, ela acabou se dando bem, e muito bem por sinal. Numa apuração com 9 quesitos, 4 notas para cada um deles e a menor sendo descartada, a escola do bairro de Noel perdeu pontos apenas em 3 quesitos. 1/10 em enredo e bateria e 3/10 em samba enredo. Podia ter perdido também em evolução, hein? Onde ela gabaritou um absurdo. Mas voltando, ela acabou sendo agraciada com um excelente 3º lugar, num total de 269,4, atrás apenas da Unidos do Viradouro, que foi a vice com 269,7, e a campeã, a Estação Primeira de Mangueira, que totalizou 270 pontos. Ou seja, perdeu simplesmente para as 2 melhores escolas do ano de 2019. Completando as 6 primeiras, em quarto a Portela com 269,3, em quinto o Salgueiro no desempate também com 269,3 e em sexto a Mocidade Independente de Padre Miguel com 269. Olha, para mim o resultado da Vila foi bem justo. Ficou onde tinha que ficar e mesmo com os problemas técnicos apresentados, o visual impactante e glorioso da escola acabou se sobressaindo, recolocando a escola de Martinho da Vila entre as melhores do carnaval carioca. E com esse desfile cheio de pompas da Vila Isabel, nós vamos terminando mais uma resenha aqui no Geração Carnaval. Quero agradecer a vocês sempre pelos comentários, quem discorda, quem concorda, os elogios, as críticas.
Comentem aí embaixo, vocês acham justo o resultado da Vila Isabel? Vocês acham que ela deveria ficar mais abaixo, mais acima? Coloquem aí que a gente gosta de saber. Ativem o sininho para vocês receberem todos os vídeos novos que a gente lança por aqui. Se inscrevam, compartilhem, dê o like, aquela coisa toda de quem tem canal no YouTube tem que falar, né? Vocês sabem. E façam maratona. Façam maratona. Vila Isabel, a gente tem vários desfiles aqui. A gente tem o icônico Raízes de 1987, que deveria ter saído campeão lá da Sapucaí junto com a Mocidade. Temos também Guibalá de 93, uma delícia de desfile de Oswaldo Jardim, Injustiçado. Temos também mais uma injustiça, que é o de 2012, onde a Vila Isabel deveria ter sido campeã, aquele enredo da Rosa Magalhães sobre Angola. E o último campeonato da Vila Isabel, que foi em 2013, que eu citei aqui no começo da resenha. Tá certo? Eu vou ficando por aqui então, meu povo. Um grande beijo, até a próxima. Fui! Geração Carnaval, resgatando a memória de grandes carnavais. Isabel, Vila Isabel, meu Deus, como tu és, mon Dieu, como tu es. De chorar de emoção. A função da arte não é só agradar os olhos, nem aos ouvidos, é principalmente sensibilizar. O compositor, ele é influenciado, ele sofre influência do tempo, do meio, e ele fala das coisas que estão acontecendo. Um repentista nordestino, pouco letrado, ele faz os repentes lá, aquilo tem uma força política enorme. Porque não é uma política engajada, porque música é arte. Você tem que fazer arte. Se ela serve para política ou para outras coisas, é uma coisa, mas você não deve fazer intencionalmente, entendeu? Senão vira panfletário e vira coisas de momento, do tempo. Até o próprio que criou, naquele momento ele estava pensando assim, depois ele já pensa diferente, com a evolução dos tempos, entendeu? Então, o artista, de maneira geral, ele pensa em fazer arte. Nem o diretor careca entregou o meu papel.